Pessoal, então, no vídeo anterior, nós vimos aqui a reforma tributária é mesmo necessária, nós vimos aí do iniciozinho, tá? Eu estou gravando agora aqui com o OBS Studio. Se por um lado existe um ganho na imagem, que não vai ficar pulando, existe uma perda, a meu ver, no áudio, ok? Então, pessoal, mesmo aplicando todos esses filtros aqui de diminuição de ruído e tudo mais, aqui a gente viu, eu falei com vocês que iria ver a reforma tributária, a PEC 45, até esta página aqui, ó, até aqui, tá? Você vê que o número de páginas já aumentou, porque de lá para cá eu revisei o material, coloquei mais algumas coisas, então acaba que aumentou um pouquinho, tá bom? Vamos lá então, ver a questão da problemática das alíquotas, pessoal, que realmente é problemática mesmo. E aqui eu acho que a gente vai entrar numa parte bem complicada, tá? Que é o projeto da reforma. Então eu vou lá, né? Eu vou clicando aqui, que é mais fácil, pelo meu sumário automático aqui. Então vou entrar aqui na questão da problemática das alíquotas, não é? Ok? Tá? Então vou dar aqui o Ctrl clique. Vamos lá. Bom, aqui nós vamos ter muita modificação, tá? Eu acredito que um dos pontos mais polêmicos desse projeto é a sistemática das novas alíquotas. Por quê? Tanto na questão tributária quanto financeira. Nesta última área, o projeto buscou inovar com a previsão de gastos e distribuição de receitas vinculadas às alíquotas, não mencionando percentuais ou produtos de arrecadação como nós conhecemos hoje. Então vejam só, qual que é o sistema hoje? E aí se essa reforma, se essa PEC 45 nesta parte for aprovada como está, nós vamos ter um regime dual, né? Nós vamos ter um regime dual, um regime financeiro dual, dualista, onde você vai ter o que a gente está acostumado, que é percentual, 25% da arrecadação vinculada a determinado tributo, com a questão da alíquota, mas não é alíquota tributária. Ele colocou a questão da alíquota como alíquota financeira, tá? Então gera uma confusão, gera, porque nós estamos acostumados, quando se fala em direito tributário, a alíquota percentual que você aplica sobre a base de cálculo para o cálculo do tributo, né? O valor do tributo, achar o valor do tributo. Ele vincula a questão da alíquota tributária e financeira ao mesmo tempo e cria um sistema novo. Ele fala isso expressamente na justificativa do projeto, sabe? E diz lá que é um sistema novo, que visa dar mais flexibilidade e transparência ao gestor, ao ordenador de despesas, o gestor, né, da despesa pública. Então vamos lá, ó. Aí aqui eu fiz essa observação. De forma geral, foi criado um sistema de paridade entre receitas e despesas, tá? De modo que os 5 tributos serão substituídos gradativamente mediante a devida contrapartida financeira correspondente à redução, sem prejudicar os gastos vinculados, ok? Ele fala isso, então, ele cria um sistema onde, eu já falei, né? À medida que o IBS vai. À medida que os 5 tributos a serem substituídos eles vão decaindo, né? Vão decrescendo, os percentuais vão diminuindo das alíquotas, a alíquota do IBS sobe. Lembra que eu mostrei um gráfico lá no vídeo 2, salvo engano, né? Que o vídeo 1 foi mais introdutório. Lá no vídeo 2 eu mostrei isso daí, da parte 1, né? Então, vamos entender melhor essa questão das alíquotas, tá? Eu comecei aqui por conceituar essa questão das alíquotas, porque se a gente não conceitua essa questão das alíquotas, você vai ter dificuldade em pegar o projeto e ler por conta dessa miscelânea, uma verdadeira miscelânea jurídica que foi feita entre a alíquota tributária, como nós conhecemos, e agora ele trazendo isso para o direito financeiro, para a alíquota financeira. Ok? Então o que eu fiz? Eu achei mais didático diferenciar esses conceitos para que facilite o entendimento, tá? Então vamos lá, olha, o artigo 152A, parágrafo 2º do projeto, ele diz o seguinte, que a alíquota do imposto aplicável a cada operação será formada pela soma das alíquotas fixadas pela União, pelos Estados ou Distrito Federal e pelos municípios, observado o seguinte: a competência para a alteração da alíquota pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
será exercida por lei do respectivo ente, a gente já viu isso, né? E na ausência de alíquota específica na lei federal, estadual ou distrital, a alíquota do imposto será a alíquota de referência fixada nos termos do artigo 119 do ADCT. Então, vejam, que alíquota é essa? Essa é uma alíquota de referência. O inciso 1 diz o seguinte, que cada ente pode criar sua alíquota própria, sua alíquota singular para o IBS, não é isso? Ó, essa alíquota é chamada de alíquota singular, a gente já vai ver. No inciso 2, ele fala o seguinte, se não tiver lei? Bom, se não tiver a lei, vai ser calculado com base na alíquota de referência nos termos do artigo 119 do ADCT. Então ele entende o seguinte, olha, como esse projeto ele não tem um compromisso de baixar a carga tributária, mas de manter os gastos, por exemplo, com saúde e educação que já existem, manter fundo de participação dos estados, manter fundo de participação dos municípios. Então, o que acontece? Ele diz o seguinte, olha, se você não fixou a sua alíquota por lei, mas você tem um gasto aí mínimo, então o sistema vai fazer isso para você. O sistema criado por essa PEC vai fazer isso para você com base na alíquota de referência. O próprio sistema vai calcular isso. É como se você tivesse aí, eu não vou receita, se você tivesse na sua casa, tivesse despesas mínimas e você não fixou a receita. E aqui o sistema vai fixar para os entes federados com base na alíquota de referência. Fica a dúvida, eu vou falar isso ao final, se essa alíquota de referência ela vincula de alguma forma, isso não está claro no projeto, as alíquotas individuais que os entes federados podem criar. Eu vou falar disso ao final, isso é um ponto importantíssimo. No projeto não está claro. Se vier por lei complementar, você pode até pode-se questionar a eventual autonomia dos entes federativos, porque lá ele está falando que pode fixar. E aqui, neste projeto, ele fixou apenas algumas restrições na fixação dessa alíquota que não poderiam ser, em teses, fixadas abaixo desses valores mínimos que dizem respeito a gastos vinculados com saúde, educação e tudo mais que a gente vai ver, ok? Então vamos lá, espécies de alíquotas. Aqui sim, talvez seja o ponto mais importante por conta de ter poder gerar uma certa confusão conceitual. Então aí eu optei por discriminar o que são essas alíquotas, tá? Nós temos a alíquota da operação, que é a soma das alíquotas fixadas pela União, pelos estados ou Distrito Federal e pelos municípios, por ser uniforme o IBS. Essa aqui é a alíquota da operação, então essa aqui não é a alíquota de referência. Como os entes podem fixar uma alíquota, os entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, como eles podem fixar uma alíquota diferenciada da alíquota de referência, essa é a alíquota real, essa é a alíquota da operação. Então, a alíquota da operação, entenda-se como a alíquota real, calculada pela soma das três alíquotas, União, Estados e municípios, tá? Ela é uma alíquota chamada de singular, então a nomenclatura aqui é importante, tá? Eu vou até colocar isso aqui, assim, isto. Por ser singular, ele diferencia essa alíquota singular, quando o texto fala em alíquota singular, neste caso, ele está falando aquela alíquota fixada por lei ordinária do respectivo ente federado ou de referência, na ausência, ou alíquota de referência, né? Ou a de referência aqui, então eu vou também colocar aqui uma observação, porque singular e de referência, então a gente já sabe aí a distinção dos conceitos. A de referência só entra na ausência da respectiva lei, e a alíquota singular é aquela fixada por lei ordinária do respectivo ente, tá? A alíquota de referência é calculada conforme o artigo 119 da DCT, que a gente vai ver, quando ausente lei do respectivo ente federado. Então, até o presente momento, nós temos, vamos chegar lá. Antes de falar aqui nas espécies, olha só, por que está aparecendo lei ordinária aqui? Está aparecendo lei ordinária porque é o que aparece na justificativa do projeto, porém o projeto não fala em lei ordinária, ele fala em lei. Eu já faço essa ressalva aqui, tá? E seria interessante constar no projeto, eu vou falar disso ao final aqui nas minhas observações, constar no projeto lei ordinária, constar isso na emenda constitucional. Por quê? Nós sabemos que os entes federados, eles fazem as leis do ICMS estaduais
e as leis do ISS municipais normalmente são leis complementares. Por quê? Existe uma exigência, né, normalmente das constituições federais e das leis orgânicas dos municípios, com base na simetria. Se a lei geral, a lei complementar, se existe uma lei complementar federal, no caso do ISS, que é de natureza, no caso do ICMS e do ISS, que são leis federais complementares, que os estados e que os municípios deveriam seguir por simetria essa mesma vinculação, criando as suas respectivas leis estaduais complementares para o ISS e suas respectivas leis complementares para o ISS. Então, se não tiver constando isso no projeto, apenas lei, seria interessante que constasse lei ordinária, se for essa mesma decisão final política. Por quê? Depois, na hora que os entes estaduais e municipais forem legislar, vai surgir a dúvida se eles vão ter que legislar por lei ordinária para fixar a alíquota singular ou se eles vão ter que legislar por lei complementar. Entendeu? Então vamos lá, olha só. Ela pode ser singular, né, quando fixada por lei ordinária do respectivo ente federado ou de referência na ausência da respectiva lei. Então, até agora, o que nós temos aqui? Até o presente momento, nós temos a alíquota da operação 1, que é a alíquota total, certo? A alíquota da operação é a alíquota total, é aquela sobre a qual será pago o tributo, efetivamente, que corresponde ao quê? Soma da alíquota da União, do Estado, do Distrito Federal, né, conforme o caso, Estado ou Distrito Federal e dos municípios. Então, essa daqui é a alíquota da operação. Nós temos a alíquota singular. Quando se diz em alíquota singular, é aquela fixada por lei do respectivo ente para o IBS. IBS federal, IBS estadual, IBS municipal, tem o distrital também, né? Não se trata de alíquota de referência. Então, quando se fala em alíquota singular, na hora de falar alíquota singular do IBS do Estado de Minas Gerais, está se dizendo o quê? Que a alíquota que o Estado de Minas Gerais fixou, que não é a alíquota de referência, é a alíquota que ele fixou para o IBS no âmbito da sua competência, tá? E a alíquota de referência? A alíquota de referência é aquela fixada pelo artigo 19 do ADCT, ok? Na ausência de lei específica do respectivo ente federado. Então, na ausência de lei do respectivo ente federado, aí sim eu vou ter uma alíquota de referência. É como se o sistema disparasse gatilhos financeiros automáticos e dissesse o seguinte: olha, um determinado estado ou município não fixou sua alíquota de referência, entra em série aí vários mecanismos financeiros para que essa alíquota, a alíquota de referência, né, aí ele passa a valer a alíquota de referência para ele. Mas aí são disparados uma série de gatilhos, mecanismos financeiros para que se saiba qual será essa alíquota de referência. Então, regra geral. Aliás, duas regras. Regra geral. Não havendo alíquota singular, né? Não havendo alíquota singular, vale a alíquota de referência. Na prática, duvido. O mais comum vai ser aqui, ó, alíquota singular. Os estados e os municípios, acredito eu, vão querer legislar, até porque é a autonomia deles e cada um tem necessidades diferentes, diversas, tá? Mas não havendo essa lei, aí sim vale a alíquota de referência. O problema, agora aqui a gente vai começar a complicar um pouco, então eu vou devagar. O problema é que a alíquota de referência, ela é baseada em critérios de direito financeiro, que pode gerar confusões. Vamos lá. Do terceiro ao nono ano subsequentes ao ano de referência, as alíquotas de referência do imposto, olha o que ele fala. Então ele fala, a alíquota de referência, que nós vimos aqui, calculada nos termos do artigo 19 do ADCT. Ok, o que o artigo 19 do ADCT fala? Ele diz o seguinte, que do terceiro ao 10º ano subsequentes ao ano de referência, nós vamos ver tudo isso aqui. Então não preocupa por enquanto com essa redação inicial. Preocupa só com o que ele fala sobre o que é a alíquota de referência. As alíquotas de referência do imposto sobre bens e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão fixadas de modo a compensar, então aqui, atenção,
serão fixadas de modo a compensar. Olha só. Então aqui ele diz o seguinte, ó, que a alíquota de referência ela é fixada de modo a compensar, no caso da União, a redução da receita decorrente do IPI, decorrente de PIS, decorrente de COFINS. Ele põe aqui também PASEP, ele põe 154 aqui, e o aumento da receita do imposto que se refere ao 1543, lembra que nós comentamos lá nos vídeos anteriores, que seria para impostos né, extrafiscal, ficou um pouco confusa a redação, que seria a criação de um imposto extrafiscal federal, esse aqui seria federal, porque está dentro da competência da União, onde se acrescenta o inciso 3 ao artigo 154, tá? E no caso dos estados, a redução da receita de imposto, eu não vou ficar lendo aqui. Em síntese, o que ele diz? Que a alíquota de referência está vinculada ao quê? A perda de arrecadação, né? A redução da receita dos impostos, que serão substituídos, porque essa emenda ela cria uma redução à razão de 1/8 por ano desses impostos que nós vamos ver. Então ela reduz esses impostos à razão de 1/8 por ano. Reduzindo 1/8 por ano, tem que subir o IBS para compensar, tá? Então ela diz o seguinte, que a alíquota de referência no início vai ser para compensar. E aqui, ó, vamos pegar lá, ó, do 3º ao 10º ano, que é quando começa, por quê? Nos 2 primeiros anos, o IBS terá a alíquota de 1%. Nós vamos ver isso mais no finalzinho, tá? Então, ele diz o seguinte, que nesse período de transição aí, ó, onde vai ter arrecadação, as alíquotas de referência vêm para o quê? Para suprir esse decréscimo de 1/8 a cada ano, em virtude dos 5 impostos que serão substituídos, tá bom? Aqui, só que é o parágrafo primeiro, vem e fala o seguinte, ó, alíquota singular de referência. Bom, qual é a diferença? Aqui ele usou a palavra alíquota singular de referência. E aqui ele usou a palavra alíquota de referência. Tem diferença? Sim, tem diferença sim. Nós vamos ver daqui a pouquinho. As alíquotas singulares de referências correspondentes às destinações previstas, presta bem atenção, nos incisos 1 a 9 do artigo 159A, que é acrescentado, ele não existia, né? Ele não existe ainda, que o texto não foi aprovado. Mas ele diz lá o seguinte, as alíquotas singulares de referência correspondentes às destinações previstas nos incisos 1 a 9 do artigo 154A. Então, olha só, os incisos 1 a 9, vamos aqui, ó, nos incisos 1 a 9, ele está falando, sabe de quê? Gastos vinculados, despesas vinculadas, várias, né? Da Constituição, fixadas de modo a compensar respectivamente. Então, veja só, aí, de modo a compensar o quê? Então, as alíquotas singulares de referência correspondem à destinação vinculada. Mas qual que é o objetivo dela? O objetivo dela também é recompor perda de receita, tá? E aqui ele vem, redução das receitas, das contribuições e tudo mais. 60% da receita para o Programa de Integração Social, 40% da receita da contribuição para o Programa de Integração Social, 21% para a redução aqui do IPI, mais 24,5%, todas aquelas destinações que estão vinculadas, né, o IPI, os estados têm participação na partilha do IPI, isso vai sendo recomposto aqui, né, por percentuais fixados da emenda e tudo mais, tá? Então, a mesma coisa vale para estados e municípios. As alíquotas singulares de referência correspondentes às destinações previstas nos incisos 1 a 3 do 159B, nós vamos ver isso aqui, tá? O 159B, nós vamos ver os três, o A, o B e o C. Acho que vai até o D, salvo engano, do artigo 159. Nós vamos ver aqui. Por enquanto, o que eu quero firmar com vocês aqui, fixar com vocês, é a questão das distinções conceituais entre as alíquotas, tá? Depois nós vamos chegar lá, calma. As alíquotas singulares de referência correspondentes às destinações previstas no inciso 1 e 3. Inciso 1 e 3, mesma coisa, despesa vinculada, mas que também é fixada de modo a compensar o quê? Perda de arrecadação. E por aí vai. O parágrafo 3º também fala em alíquota singular de referência, mesma coisa, tá? Só que aqui, qual que é a diferença? Ó, esse aqui, ó, ele vai falar o que aqui, ó? Artigo 155.2, ICMS, né? Então aqui está falando, essa regra aqui lá do 159B vale para os estados e a seguinte para os municípios aqui, ó, porque aqui ele põe 153
é 156, inciso 3, perdão, que fala de ISS, tá? Então, falou também aqui, ó, repetiu a alíquota de referência correspondente a destinações previstas nos incisos 1 e 2, tá? Do 159C. Então, vamos lá, ó. Agora aqui, veja que o parágrafo 4º, ele vai diferenciar, ele usa a alíquota de referência, que eu falei lá em cima, e a alíquota singular de referência de forma distinta, tá? Então, olha só, observada a metodologia estabelecida na lei complementar a que se refere o artigo 152A da Constituição, essa lei é de fundamental importância. Eu acho que essa lei complementar tinha que andar junto com o projeto de emenda constitucional, tá? Então, observada a metodologia estabelecida nessa lei complementar, as alíquotas de referência e as alíquotas singulares de referência a que se referem este artigo serão fixadas. Olha, ele estabelece os critérios pelo Senado Federal e tudo mais, com base na arrecadação. Eu não vou entrar nisso aqui agora. O que eu quero agora é a distinção conceitual entre as alíquotas, tá? Então, olha só, ó, houve uma distinção aqui, com base nesses artigos, entre as alíquotas de referência e as alíquotas singulares de referência. Qual é a diferença básica? Para colocar de forma bem didática, isso aqui você quebra a cabeça quando está lendo a primeira vez. Olha, vamos lá. Alíquotas de referência do imposto sobre bens e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão fixadas de modo a compensar. Alíquotas de referência estão previstas lá no caput do artigo 119 do ADCT, tá? E elas são de modo a compensar a perda de receita com impostos que serão substituídos. A diferença entre a alíquota de referência e a alíquota singular, alíquotas singulares de referência, então guarda isso aí, referência aqui eu acho que é a palavra-chave para você guardar a diferenciação entre uma alíquota de referência e uma alíquota que não é de referência, tá? As alíquotas singulares de referência correspondem às destinações previstas nos artigos 159 seguintes, ou seja, recursos vinculados a determinadas despesas, mas que também se destinam, então vou grifar aqui, mas que também se destinam a compensar a perda de receita com os impostos que serão substituídos. Bom, então qual que é a diferença básica entre elas? A diferença básica entre elas é que a alíquota singular de referência, ela está aqui, ó, ela faz menção a recurso vinculado sobre determinada despesa, tá? Essa é a diferença. Eu vou deixar aqui, ó, para ficar mais claro, porque aqui eu tiro aqui, acho que assim fica melhor, ó. Aqui, ó. A diferença básica é essa. Entenderam? Então aqui, alíquota de referência. Quando fala alíquota de referência, ele está falando só dos tributos que vão ser recompostos. Quando ele fala alíquota singular de referência, ele está mencionando, né, ele está se referindo, né, alíquota singular de referência, ele está se referindo a recursos vinculados a determinadas despesas, aquela verba carimbada, como se chama, né, verba que já tem destinação própria, mas que também tem o objetivo de compensar a perda de receita com os impostos que serão substituídos, né, ok? Então a distinção não é tão difícil, tá? Mas numa primeira leitura do texto a alíquota da operação. Então, a alíquota tributária total incidente sobre a operação calculada por lei específica do ente federado, ou na sua ausência, na forma do artigo 119 do ADCT. Aí sim, passa a ser uma alíquota de referência, nesse último caso aqui, ó, na ausência, não é isso? Só na ausência. A alíquota singular é aquela fixada por lei do respectivo ente para o IBS federal, estadual e municipal. Mas espera aí. Aí você pode perguntar, não pode ter uma confusão entre a alíquota singular e a alíquota singular de referência? Pode. Mas guarda sempre o nome final. Qual que é o nome final? De referência. Aqui está falando que é de referência? Não, aqui não está falando que é de referência. Então, se eu falar só alíquota singular ou alíquota singular do estado de Minas Gerais, essa é a alíquota criada por lei, uma alíquota específica que não é a mesma alíquota de referência, ok? Ela é diferente, tá? E aí, a alíquota de referência, olha, veja, é aquela fixada pelo artigo 19 da DCT, na ausência de lei específica do respectivo ente federado. Essa alíquota é uma alíquota mista. Nossa, mas por que essa é uma alíquota mista? Porque ao mesmo tempo que ela é tributária, ela é financeira
e produz efeitos tributários, mas é calculada com base em critérios financeiros. Isso é novo. Bom, é novo pelo menos aí para o sistema de 88, né? Se antes de 88 a gente teve na história do Brasil algum sistema parecido com esse, eu realmente não sei. Se você souber, posta aí para mim nos comentários do vídeo, que vai me ajudar bastante a enriquecer aí o conhecimento. Agora, por que ela é uma alíquota mista? Veja, ela é uma alíquota diz o seguinte, olha, se o ente não legislar, não fizer sua lei específica, passa a valer a alíquota de referência. Ela é calculada com base em critérios financeiros. Então, a alíquota dele passa a ser a alíquota de referência estabelecida, mas calculada com base em critérios financeiros. Então, ela é ao mesmo tempo, eu entendi pelo menos dessa forma, que ela vai ser uma alíquota mista, tributária e financeira ao mesmo tempo, que ela vai determinar a alíquota que o ente vai ter que seguir, que vai estar nesse padrão de referência, porém, ela é toda composta por critérios financeiros, tá? E a coisa vocês vão ver que a coisa vai além disso aqui. Então, as alíquotas de referência do imposto sobre bens e serviços serão fixadas de modo a compensar a perda da receita com impostos que serão substituídos, né? A diferença entre a alíquota singular e de referência, a diferença entre a alíquota singular e de referência, né? Aqui eu acho que ficou, deixa eu ver aqui como é que ficou. Que a alíquota singular é aquela fixada por lei de cada ente da unidade federada, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A alíquota de referência é calculada na ausência da referida lei, representa o padrão do IBS, no qual será calculada a alíquota total. Bom, mas para por aí? Não, para o nosso azar não, né? Aí tem uma tal de alíquota singular de referência, que corresponde às destinações previstas lá no artigo 159A e seguintes, ou seja, são alíquotas vinculadas a determinados recursos, mas que também se destinam a compensar a perda com impostos que serão substituídos, ok? Essas são as alíquotas singulares de referência. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque aqui eu falei o quê? Em alíquota, aqui ó, alíquota singular de referência, entendeu? É a mesma, tá? Então aqui eu estou voltando a falar sobre essas alíquotas aqui. Aqui embaixo, né? A alíquota singular é aquela fixada, né? Aqui no item 4, tá? A alíquota, então, eu estou aqui colocando em ordem as espécies de alíquotas, ok? Deixa eu tirar aqui. As alíquotas singulares de referência correspondem às destinações de recurso vinculado, mas que também se destina a compensar a perda de receita com impostos que serão substituídos. A diferença entre a alíquota de referência e a alíquota singular de referência é a alíquota de referência igual a compensação dos impostos que serão substituídos. A alíquota singular de referência igual a despesas vinculadas mais compensação dos impostos que serão substituídos. Acho que agora fica mais claro. E aí nós vamos para a tal da alíquota singular vinculada. Aqui sim. Então, olha só. O que nós temos aí? Ó? A alíquota da operação, total da operação, não é isso? A alíquota singular, não é isso? E temos a alíquota de referência. Dentro das alíquotas de referência, nós temos alíquotas de referência e alíquotas singulares de referência, não é? Que está aqui, ó. Então deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, aí, para ficar grafado, e aqui, ok? Tem essa diferença. Até aqui foi isso, tá? Só que o projeto também traz a nomeação de alíquota singular vinculada, que é bem tranquilo. Representa a soma das despesas vinculadas nos termos do artigo 159A, 159B e 159C, que será visto adiante. Então, essa alíquota singular vinculada é aquela parte da despesa que já está comprometida com gastos relativos à saúde e educação, tá? E aí nós vamos para a sétima e última espécie de alíquota, que é chamada de alíquota singular não vinculada de alocação de recursos livres. Bom, essa aqui, ó, você consegue extrair o conceito dela. Então vamos lá, alíquota singular vinculada, olha só, alíquota singular vinculada, tá? Diz respeito à destinação de recursos vinculados, que já a verba carimbada, né? Aquelas destinações que já estão determinadas por lei, quanto que você vai ter que gastar, o quanto que será gasto em saúde e educação, por exemplo. Ok? E tem uma parte que é desvinculada, que é essa parte que não está destinada, que não está vinculada ao recurso. Ok? Essa parte que não está vinculada
essa parte que está desvinculada, ela é chamada de alíquota singular não vinculada ou alíquota de alocação de recursos livres, ou seja, recursos não vinculados, tá? Nos termos do artigo. Agora aqui, ó, veja só. Se aqui, lá, quando ele fala despesa vinculada, ele vai do artigo 159 e pega os incisos 1 a 9, no caso do artigo 159A. Aqui, ó, ele já menciona o inciso 10, que está fora do 9, né? Conceituando de forma... Então, o projeto de emenda, ele realmente faz essa distinção entre a alíquota singular vinculada e a não vinculada, tá? E por que é singular? Aqui, diz respeito, ela pode ser a singular, aqui, então ele está falando singular, em tese, seria aí a fixada pelo ente, ok? Em suma, a alíquota singular pode ser singular propriamente dita, a alíquota fixada por lei do respectivo ente federado, essa é uma alíquota tributária, não tem dúvida. Alíquotas singulares vinculadas a determinados gastos financeiros, né, essa é financeira. E a alíquota de alocação livre, desvinculada de gastos específicos, tá? Aí, ó, eu concordo com você, ó, mas, Robson, tá confuso isso daí. Porque nós estamos acostumados a lidar com a alíquota na área tributária vinculada a tributo, não é uma questão financeira, concordo plenamente. O fato é que essa miscelânea de alíquotas financeiras e tributárias ou alíquotas mistas é uma só, né? Vou colocar aqui por enquanto a alíquota mista para facilitar aqui, que eu disse que seria a alíquota de referência. Pode dar ensejo a confusões e questionamentos judiciais. Isso aí não viola, por exemplo, a autonomia dos direitos conceituais do direito tributário, do direito financeiro. Olha, eu não sei. Sei que existem muitos advogados tributaristas bons em construírem teses nesse sentido, então é preciso que se tome certo cuidado aí. Infelizmente, não vejo esse cuidado. Olha só, na justificativa do projeto foi ofertada a seguinte... Aí eu vou na justificativa do projeto para saber o porquê dessa mudança no sistema de vinculação de receitas. Basicamente, ele vai falar porque torna mais flexível e transparente o sistema, tá? Depois ele exemplifica, lá na justificativa do projeto, ele traz um exemplo específico que nós vamos abordar aqui, tá bom? Vamos aqui, ó, então, para as alíquotas tributárias interestaduais e intermunicipais e a guerra fiscal. Bom, esse projeto, realmente, ele tem o potencial de acabar com a guerra fiscal entre estados, entre municípios, tá? E o que ele vai fazer para acabar com isso? Nas operações interestaduais e intermunicipais, incidirá a alíquota do Estado, do Distrito Federal e do município de destino. O imposto pertencerá ao Estado, ao Distrito Federal e ao município de destino. Então, o que ele faz? O IBS ele centraliza as operações interestaduais e intermunicipais no destino, ou seja, no local do consumo dos bens e dos serviços, para evitar a guerra fiscal, tá? Como a tributação interestadual foi na origem durante muito tempo, ICMS, só foi corrigido por emenda constitucional, estados entraram em competição. Aqueles que não eram produtores concederam, né, uma série de incentivos, até hoje, incentivos fiscais para atrair empresas com a condição de transferirem suas atividades para o respectivo ente. Os respectivos estados, mediante isenção de tributos, doações de terrenos para construir suas sedes, etc. Esse tipo de isenção fiscal, eu acho que está correto ser combatido. Porque você criou uma guerra entre estados, criou uma guerra entre municípios, e aí era sempre, olha, como a sua tributação é na origem, você sai, por exemplo, da sua origem e sai de um determinado estado, por exemplo, São Paulo, que é um grande estado produtor, e aí você vem para o meu estado, né? Essa era a proposta, que aqui você não vai pagar, você vai ter o terreno, você vai ter concessão você não vai pagar o IPTU, você não vai pagar o ICMS, então isso cria um clima realmente de guerra fiscal e pode causar algum desequilíbrio, sim, na concorrência e no mercado, tá? Então, eu acho que esse tipo de guerra fiscal tem que ser combatida, tá? Desse modo, como a tributação era na origem, as empresas transferiam suas atividades para os mencionados estados, ou seja, modificavam sua origem para obter isenção, né? No âmbito municipal, existem também vários conflitos de competência com relação se o ISS deve ser pago no domicílio tributário do prestador de serviço, no local do município onde o serviço foi prestado. Até hoje existe essa discussão e mais. Existem conflitos entre ISS e ICMS, se num determinado serviço, se é comunicação, se vai incidir o ICMS ou ISS. Bom,
esse projeto ele tem o potencial de acabar com isso, tá? A tributação no consumo visa acabar com a guerra fiscal, pois o consumo é difuso. Por que você acaba com isso? Porque você não sabe onde que vai ocorrer o consumo. O consumo é difuso, é espalhado pelo Brasil inteiro. Então, um estado que é grande produtor, ele não vende só para outro estado, ele vende para o Brasil todo, tá? Então, ou para uma grande parcela, né, vamos dizer assim, de estados. Sendo consumo difuso, você acaba com a guerra fiscal em tese, tá? Entretanto, os estados produtores saem perdendo e não foi prevista nenhuma medida de compensação financeira a esses estados, que pode resultar em desestímulo à produção, pois os estados produtores estariam, de certa forma, financiando os estados consumidores. É o que ocorre. Porém, olha, a tributação no destino, no consumo, onde ocorre o consumo, ela é uma tendência mundial, inclusive no IVA e inclusive na tributação digital, que o mundo hoje está discutindo essa questão da tributação digital no mundo inteiro. Então, acho difícil ocorrer uma reversão nessa parte aqui, se for aprovada. Os estados talvez teriam que brigar aí por uma compensação financeira, né? Que eu não me lembro, tá? Pode até ser que o projeto traga isso, mas eu não me lembro de ter lido, tá? Eu li tudo, mas assim, posso ter passado batido nisso daí. Qual a alíquota do IBS? A alíquota mínima ou a alíquota máxima? Agora é que a coisa ferve. Você já estava trazendo o conceito de direito financeiro e colocando junto com o direito tributário, aqui a coisa realmente complica. Veja, qual que será a alíquota do IBS? Primeiro, o IBS tem a alíquota mínima? O IBS tem a alíquota máxima? Olha só, na justificativa do projeto foi dito que a grande maioria dos IVAs nos últimos 25 anos operam com alíquota única. Olha, não foi bem isso que eu encontrei nas minhas pesquisas, tá? Afirmação da justificativa do projeto, olha só. De fato, há um amplo consenso na literatura internacional de que IVAs com alíquota uniforme, seria a alíquota única, né? São superiores àqueles com múltiplas alíquotas. Aonde? Ele só faz essa afirmação, não cita fonte, não cita qual que é essa literatura internacional. Não por acaso, a grande maioria dos IVAs criados nos últimos 25 anos no mundo tem apenas uma alíquota. Bom, eu fui pesquisar isso, é óbvio, né? Tem que estudar aqui para oferecer para vocês um conteúdo de qualidade tributária mínimo. Então, olha só. Aí eu achei nesses sites que estão aí, ó, em pesquisa esses sites, eu achei uma informação um pouquinho diferenciada. O que esses sites têm? Interessante, vamos olhar lá? O que esses sites trazem, tá? Taxas do IVA aplicado nos países da União Europeia. Olha só, eles trabalham com uma taxa normal, certo? Ó, que não pode ser inferior a 15%. Eles trabalham com uma taxa reduzida. Alguns trabalham com uma taxa especial. E eles trabalham com uma outra, que é chamada de super reduzida. Aqui está melhor, ó. Ó, alguns zero, alguns taxas intermédias, alguns super reduzidas, ok? Certos países da União, eu vou passar essa parte um pouquinho mais rápido, porque como está no material, depois vocês podem ler, eu vou postar no último vídeo esse material aí, como eu havia prometido. Certos países da União Europeia aplicam às vendas de uma lista limitada de bens e serviços, taxas super reduzidas, inferiores a 5% seria. Taxa zero, alguns países aplicam taxa zero a determinadas vendas. Opa, então peraí. Então não é bem assim essa história de alíquota única, não. Você pode até falar o seguinte, que a maioria dos IVAs tem alíquota única, aí a gente teria que fazer um levantamento para ver. É o que parece ser, né? A maioria dos IVAs tem uma alíquota única, mas não são todos. Quando se aplica uma taxa zero, o consumidor não tem de pagar IVA, mas, aqui eu achei interessante, o vendedor terá o mesmo direito, né, à dedução do IVA que pagou em aquisições diretamente relacionadas com a venda. Taxas intermédias, chamadas de taxas parking. As taxas intermédias são aplicadas por alguns países da União a determinados bens e serviços. Olha que interessante. Embora o IVA seja cobrado em toda a União Europeia, cada país fixa suas próprias taxas. Pode consultar as taxas atualmente aplicáveis, no caso abaixo, conforme informes sobre as taxas mais recentes. Olha aqui, ó.
junto da autoridade competente em matéria de IVA do seu país. Taxas do IVA aplicadas nos países da União Europeia. Então, olha aqui, ó. Dados atualizados em janeiro e julho de cada ano. Então, não tem tanto tempo assim, né? Olha só. Ah, que interessante, olha. Então, tem aqui, ó, na primeira coluna, a taxa normal. Na segunda coluna, eu tenho uma taxa reduzida. Eu não vou clicar. Na terceira, vou colocar só o cursor melhor, eu tenho uma taxa super reduzida. E depois eu tenho a chamada de taxa intermédia. Então, professor, a Áustria. Olha que interessante. A Áustria adota taxa normal, taxa reduzida e taxa intermédia. Tá? A Bélgica também. E aqui são os percentuais. 20, 10. A intermédia ficaria aí no meio do caminho, talvez, para determinados bens e serviços. Ok? Aqui, ó, você vê que realmente a taxa reduzida, olha, ó, reduzida, reduzida, reduzida. Essa primeira coluna é reduzida. Então, aqui, a primeira coluna, terceira, né? Na terceira coluna é reduzida. Depois, super reduzida, tá? E depois, a intermédia. Então, aqui, ó, olha só. Na hora que eu olho aqui, ó, na lista até lá embaixo, olha, veja que interessante. A Dinamarca não tem só uma taxa. Vamos ver os que tem só uma taxa? Olha, a Dinamarca, que é que o Brasil está querendo ficar com a carga igual, olha para você ver, o Brasil está querendo estabelecer 25% de IBS da Dinamarca. 25% de IBS, tal como a Dinamarca. Qual é a diferença entre a Dinamarca e nós? Em serviços públicos de qualidade, principalmente. Eu coloquei aqui, esses negritos aqui, eu já vou falar daqui a pouquinho, aonde o IBS, aonde querem chegar com o IBS brasileiro. Então, olha para você ver, ó, aqui também aplica taxa reduzida, que seria essa terceira coluna aqui, na Finlândia. Aí você vem aqui, França aplica a reduzida e a super reduzida. Aqui você tem um país interessante, que aplica a normal, a reduzida, a super reduzida e a intermédia, que é a Irlanda. Bem interessante, não? Aí, a gente vai passando, certo? Vai passando aqui, ó. Taxas reduzidas, ó. Luxemburgo, reduzida, super reduzida e intermédia. Esses são os percentuais. Esse 8, eu vou tirar aqui essa parte aqui, ó. Aí, agora melhorou. Eu tenho esse costume de colocar aqui os ativadores aqui de macros, tá? Então, olha só, esses aí são os percentuais, tá vendo? Que não é bem assim, ó. A alíquota única para todo mundo, entendeu? Todo mundo é igual quando vai para o consumo. Não é bem assim, não. Então, eles têm um modelo que não é bem assim, tá vendo? Então, aí, ó, há países que aplicam só a taxa aqui, eu vi só a Dinamarca. Deixa eu ver aqui, ó. Se tem mais algum, teria que estar ausente aqui, né? Só a Dinamarca. A Dinamarca aplica uma taxa, tá? Mas você tem aqui, ó, Finlândia. Você tem aqui, ó, estado de bem-estar social, não é isso? Ó, Finlândia, Suécia, olha aqui também. É outra. Tem tributação alta, mas estado de bem-estar social. Eu não vi aqui a Suíça. Então, olha só. Informações obtidas junto ao site, tá? Para verificar se esses requisitos são aplicados ao seu produto, consulte o formulário, até isso tem lá. Aqui é a mesma coisa, não discrepa muito. Eu não grifei, eu não negritei, porque aqui não discrepa muito, tá? É a mesma relação de outro site, ó, taxa reduzida, super reduzida, e a taxa parking, que seria a intermediária, aí tá vendo? Ó? Achamos um país aqui que tem só a Bulgária também, é única, parece aqui. A Dinamarca, vamos ver? Olha, então peraí, por essa relação aqui, é o contrário do que foi afirmado na justificativa do projeto. Será que fizeram uma falsa afirmação? Bom, vamos deixar para eles explicar. Eles têm que explicar isso daí. Então, aqui pelo projeto, por essas tabelas, ó, eu estou vendo o contrário. Tá vendo? Como é que tem a alíquota diferenciada? Olha aí. Ó, até Portugal aí, ó. Reino Unido, olha. Suécia, eu não vi aqui, entendeu? Então, aqui ele traz uma relação, olha. Essa relação aqui é interessante, quer ver? Ela tem aqui, ó, territórios que aplicam taxas especiais, olha lá, ó, Portugal, Açores, e Madeira, Grécia e França. Opa! E a alíquota única, então, de onde que vem? Não sei, acho que vem da cartilha neoliberal. Porque na cartilha neoliberal é mais fácil você ter uma alíquota única mesmo, que aí você resolve o problema, mas você resolve um e cria outro maior, talvez. Ainda não se sabe qual será a alíquota total do IVA brasileiro. Entretanto, aqui vem
a questão que vão colocar, falar um português claro, vai ser um fumo. Vai ser um fumo se esse projeto passa do jeito que está aqui e essas alíquotas passam, tá? Com todo respeito à expressão. Mas vamos lá, a gente ri, mas a coisa é séria. Ó, ainda não se sabe qual será a alíquota do IVA, tá? Brasileira. Entretanto, as estimativas são de 24%, 25% ou até mais, o que colocaria o Brasil com um dos IVAs mais altos do mundo. Como referência podemos citar, mas aí a coisa fica feia. Na primeira tabela em negrito, olha para você ver, Dinamarca 25%, Finlândia 24%, opa, Suécia 25%, país nórdico considerado aí de alto bem-estar social, serviço público de qualidade, Dinamarca também, Finlândia também. Países considerados ricos e reconhecidos pelos serviços públicos de qualidade prestados ao cidadão, o que de fato não é o caso do Brasil. Olha, eu estou no serviço público, eu estou no serviço público, podia vir aqui muito bem e falar, não, o serviço público não é tão ruim igual o pessoal fala, não. Os servidores públicos não são assim, tem uma estigmatização com relação aos servidores e muita ofensa. Os servidores sim, mas o serviço público em si, a gente tem que admitir, olha, saúde, caos, segurança, saúde não é boa, educação não é boa, segurança é pior ainda, é péssimo, é um caos, tá? Não é por culpa dos policiais militares que atuam aí efetivamente de forma muito. Eles atuam, a polícia militar realmente é muito ativa, tá? Vide agora essa greve que está tendo aí lá no Ceará, veja como é que está a situação lá. Eles tiveram 170 homicídios, salvo engano, em 8 dias. Nem guerra, nós conseguimos ganhar da guerra, das guerras que tem aí no mundo afora, a nossa segurança pública. Então, veja, você põe o IBS mais alto do mundo. Olha, ainda vem falar que eles têm alíquota única. Ah, faça-me o favor, tá? A situação não é diferente na segunda tabela. Em reportagem da revista Exame, veiculada no dia 16/9/2019, você acha que não pode piorar? No Brasil, quando você não acha que não pode piorar, olha só. Nas contas de API, olha o que ele diz aí. É API, né? Acho que eu pronunciei errado aí o nome. Teria uma alíquota de 25%, olha, sendo 9% para cobrir os impostos federais, mas não fala quanto que seria do Estado, é a alíquota de referência, quanto que seria do município, ok? Mas o governo considera que os cálculos da proposta da Câmara estão subestimados, porque implicariam queda da arrecadação. Aí mandaram para a Receita. A Receita fez, ó, manda isso aí para a Receita. Faz um cálculo aí de quanto que teria que ser a estimativa do IBS de referência, e aqui vamos prestar bastante atenção. Esse IBS que está falando aqui, em tese, seria o IBS de referência, porque o IBS de referência é o mínimo para que não haja perda de arrecadação. Então na prática pode ser mais alto? Não sei, é um questionamento. Vou fazer esse questionamento no final aqui. Olha só, fosse de 14,5%, a equipe da Receita Federal, para a equipe da Receita Federal, então deixa eu colocar aqui, ó. Para a equipe da Receita Federal, essa proposta só teria viabilidade se a parcela dos impostos federais fosse de 14,5%. Mas espera aí, aqui ele tinha falado 9%. Sim, mas a Receita fez um cálculo lá, também eles não divulgam metodologia, isso é complicado no Brasil, o que aumentaria a alíquota para mais de 30%. Opa! Aí, nós, olha para você ver, nós já estamos querendo ter a alíquota de Dinamarca, Suécia e Finlândia, mas com serviço público de péssima qualidade. E ao Estado, EPE avaliou que os brasileiros já pagam a alíquota de 25% sobre o consumo e diz desconhecer a calibragem feita pelo governo. Olha, na verdade eles pagam mais, sim, nós pagamos mais. Se você for pegar aí uma nota fiscal que tem contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, eu já vi essa conta às vezes passa de 40%. 40%, 44% eu já vi, depende do caso, do produto, mas a gente paga mesmo. O problema não é esse. O problema não é só esse, né? Vamos dizer assim. Isso também é um problema, mas não é só este o problema. O problema é, vamos lá. Então, já vou falar qual que é o problema daqui a pouquinho. Estamos dando transparência, olha o que ele fala aqui na justificativa do projeto. Estamos dando transparência a uma situação que já existe, ele fala, né? Na verdade, aqui são as afirmações do Bernard Api. Olha o que ele fala. Estamos dando transparência a uma situação que já existe. As diferenças de valores das parcelas dos tributos federais de 9 para 14,5 para a União atribui a divergências de modelos. Opa!
Hebe reconheceu, no entanto, que os IVAs mais altos do mundo... Ah, aqui sim, ó. Os IVAs mais altos, ele reconhece. Ele fala que o IVA brasileiro teria que ter como referência 25%, mas que os IVAs mais altos do mundo estão nessa casa aí. E a gente, de novo, hein? O Brasil vai ganhar um troféu joinha com isso aqui. Olha, não tem nada de graça e nem de joia nisso. Vai arder no bolso, principalmente daqueles que são prestadores de serviço, porque essa proposta traz um aumento enorme para o setor de serviços. Tá? Se você pode reduzir, de forma geral, você pode reduzir o consumo para o consumo, mas o setor de serviços vai sair penalizado. Como a proposta diz que interesses setoriais vão contra o princípio da neutralidade, você já sabe o que pode prevalecer na prática. A neutralidade, tá? Que eu falei lá nos vídeos anteriores. Precisa ver como calibraram essas alíquotas. Isso faz toda a diferença. O Centro de Cidadania Fiscal vai divulgar em agosto notas técnicas sobre as alíquotas do Chile, lá é a alíquota única, que eu sei. A África do Sul, não sei dizer se é. Então, aí eles vão ter que ir lá, vão ter que combinar lá, né? O temor é que a alíquota fique em média em 25% para Emerson Casale, que assessora empresas de serviço na discussão. Olha aqui, a empresa de serviço na discussão da reforma tributária. Vai subir de 5% para 25%. Opa, um aumento de 5 vezes mais de tributo. Ele dá como exemplo o serviço de educação, que hoje tem uma tributação média de 8,65%. Por que você não pode tributar saúde e educação com uma alíquota tão alta, que hoje é de 8,65%, segundo ele, e jogar isso aí para 25%? Olha, tem motivo constitucional? Tem. A Constituição diz que essas entidades, mesmo privadas, que atuam no âmbito da saúde e da educação, elas complementam o serviço público. Então, se complementa um serviço público essencial, você não pode colocar a mesma alíquota, tá? E eu mostrei para vocês ali que naquela tabela os outros países não fazem isso. Agora o Brasil vai fazer, e você vai penalizar o setor de serviço, encarecer mensalidade escolar, encarecer plano de saúde, encarecer serviço médico. A meu ver, o problema não está só no fato de pagarmos quantias tributárias superiores a 25% no consumo, que a gente já paga, sim, é verdade. Mas sim no fato do Brasil ter o maior IVA do mundo com péssimas taxas de retorno no serviço público, e não se pode justificar um erro com outro, ou seja, você justifica o IVA mais alto do mundo com a perversidade do atual sistema. Mas dizem que querem simplificar, querem tornar neutra a qualquer custo, sem justiça tributária. Vamos ver aonde que isso vai parar, né? No que isso vai provocar, o que isso vai provocar. Some-se a isso que a aprovação do projeto sem um conhecimento prévio da alíquota do IVA é dar um cheque em branco ao governo, um dos piores pontos do projeto, nessa opinião. Por quê? Ela diz que a alíquota de referência será calculada, nós vamos ver isso. E aí eu vou fazer questionamentos aqui para os quais eu não encontrei resposta neste projeto. Pode até ser que exista uma resposta fora. Ou talvez eu analisei o projeto e alguém falou, olha, você esqueceu de olhar esse ponto aqui. Você falhou nesse ponto aqui, é possível? Claro, eu sou falho, eu não sou perfeito. Falhas são naturais para o ser humano, ok? Se você viu alguma coisa nesse projeto diferente de mim, fala, não, você falou besteira aqui, realmente o projeto aponta de forma clara o percentual da alíquota, você me fala. Você posta aí para mim nos comentários. Ao contrário do afirmado pelo relator em seu parecer, o IVA terá sim alíquotas mínimas. Olha, mas o parecer falou que não tinha? O parecer, não a justificativa do projeto. Falou, olha lá. O parecer falou. Agora o projeto fala em sentido contrário. A justificativa do projeto fala que vai ter sim uma alíquota mínima. E é óbvio que vai ter. Se você tem gastos mínimos com saúde e educação, você tem que ter um percentual mínimo. Ué, não para por aí, o Estado gasta mais, tem folha de pagamento, tem um monte de coisa, ok? Vou parar aqui para tomar um pouquinho d'água. 1, 2, 3. Então vamos lá, olha só. Ao contrário do afirmado pelo relator, tá, que eu estou fazendo menção ao relatório, o IVA terá sim alíquotas mínimas, já que vinculada à desoneração dos demais tributos, que por sua vez tem parte da arrecadação vinculada a despesas como saúde, educação, fundo de participações, etc. Se é necessário uma alíquota mínima, como afirmado, da justificativa do projeto está correta. O relatório é que está errado, dizendo que não haverá um piso. Aqui, o que ele fala na justificativa? Haverá um piso para as alíquotas singulares relativas à destinação da receita da União para os estados e municípios e dos estados para os municípios, bem como aquelas relativas
a destinação de recursos. Óbvio, saúde e educação, de modo a garantir que não haverá perdas relativamente à situação atual, né? O problema é que, em tese, não haveria uma alíquota máxima. Então aqui a gente pega. E a sistemática de cálculo da alíquota do IBS, que será exposta a seguir, não apresenta um teto. Talvez isso venha por lei complementar. O ideal seria isso, né? A lei complementar estabelecendo uma alíquota de referência que fosse mínima, por exemplo, tá? E estabelecendo uma alíquota máxima, como nós já temos hoje aí, né, em relação a uma parte desses tributos que será substituída. Todo tributo tem que ter uma alíquota máxima. Por quê? Princípio do não confisco. Se esse tributo não tem uma alíquota máxima, e vamos dizer que ele suba ano a ano, um exemplo, entendeu? O Estado gostou do IBS e vai, ano a ano ele está subindo, subindo, subindo. Nós não vamos poder ter confisco. Lembrando que doutrina e jurisprudência do Supremo, você pode ter confisco com apenas um tributo, mas você pode ter confisco na hora que você soma a carga tributária, e aí a coisa pega. O governo está querendo aumentar indiretamente o imposto de renda, tirando as deduções, ele já manifestou isso, tirando o sistema de deduções, limitando, né, bastante. Você aumenta o imposto de renda, mesmo que você corrija a tabela e mude os percentuais, você pode ter um aumento no imposto de renda. Então imagina, imposto de renda, mais o IBS, entendeu? Mais contribuição social sobre o lucro, que ele não mexeu nesse projeto aí, eu vou falar sobre isso no final, e por aí vai. Modificações financeiras. Agora vamos sim à questão de modificações financeiras do projeto. E aqui eu faço o exercício da humildade. Direito financeiro não é o meu ponto forte, tá? A gente tem que saber, tem que estudar, porque ele está vinculado ao direito tributário. Se eu falar alguma besteira, fiquem à vontade para me corrigir aí nos comentários, eu não tenho problema com isso, ok? De forma geral, foi criado um sistema de paridade entre receitas e despesas, de modo que os 5 tributos serão substituídos gradativamente, mediante a devida contrapartida financeira correspondente à redução, sem prejudicar os gastos vinculados. Eu já falei sobre isso, né? Alíquotas singulares vinculadas e alíquota de livre alocação. Agora vamos para o artigo específico que fala de ambos. Olha, a alíquota do imposto sobre bens e serviços fixadas pela União. Então, a alíquota do imposto sobre bens e serviços fixada pela União será formada pela soma das alíquotas singulares vinculadas às destinações da Seguridade Social, Programa do Seguro-Desemprego e do Abono, financiamento de programas, tudo mais. Então aqui, ó, despesa, tudo despesa vinculada, não é isso? Aí, ó, vai do inciso 1 até o inciso 9. Chegou no inciso 9, parou. Essas são as despesas vinculadas, ó, aqui, ó, ensino, não é isso? Saúde. Chegou aqui em recursos não vinculados, que são o quê? Recursos desvinculados. Ele fala de uma alíquota singular, ó, vou grifar, alíquota singular destinada, associada à destinação correspondente. Então, essa aqui é a alíquota de livre alocação que eu falei para vocês lá no início. Se eu não falo isso no início, se eu não faço essa diferenciação conceitual no início, vocês teriam dificuldade de entender agora esse artigo aqui. Sendo a alíquota singular associada a essa destinação correspondente à diferença entre a alíquota federal do imposto e as alíquotas singulares a que se refere os incisos 1 a 9. Aí o que ele vai dizer é o seguinte aqui, o que ele está dizendo, olha, que o que excede ao mínimo, você fixou a alíquota lá, 50% da sua alíquota dá para pagar todas essas despesas vinculadas, ok? O que sobrar, em tese, seria a alíquota de livre alocação dos recursos, ok? A alíquota singular de livre destinação, tá? Como exposto anteriormente, essas alíquotas são destinadas a determinadas vinculações, despesas vinculadas despesas vinculadas e seu conjunto formam as alíquotas totais, ok? Contudo, uma parte dessa alíquota singular será formada por recursos livres, não destinados, chamados de recursos. Espera aí que eu tenho que arrumar meu microfone aqui. Esse trambolho aqui não é fácil, não. Recursos livres, não destinados, né? Chamadas de alíquotas de livre alocação, corresponde à diferença entre alíquotas com recursos destinados e a alíquota singular de cada ente federado. É, na verdade, o que sobra. E os gastos o que sobra entre os gastos vinculados e a alíquota cobrada. Exemplo hipotético, tá? Não toma isso aqui ao pé da letra, não. É só para ficar mais didática a explicação e para ajudar. Porque na prática, dificilmente você vai ter 50% de recurso livre.
Exemplo hipotético, se os gastos vinculados consomem 50% da alíquota cobrada, mais aquela compensação de tributos, que eu falei lá no início, a alíquota de IVA e locação corresponderia aos outros 50%, tá? Então é isso, para fins orçamentários, financeiros. E aqui ele fala a mesma coisa em relação ao Estado, e o outro em relação ao município, lembra? Aqui o Estado a lista é menor, mas aqui é a mesma coisa, a mesma redação. Agora, olha só, lá no projeto, lá na justificativa do projeto, ele traz o seguinte exemplo. Olha o exemplo que ele traz aqui, ó. Ele fala, o sistema será novo, ele reconhece isso, é um sistema novo de vinculações. E ele fala o seguinte, ó, na justificativa do projeto foi feita a seguinte afirmação, ok? Que afirmação que está lá? A afirmação seguinte, olha, a título de exemplo, se atualmente um Estado quiser ampliar suas despesas com segurança pública em 1 bilhão e financiar com o aumento da arrecadação do ICMS, ele terá de arrecadar mais de 2 bilhões de ICMS para que sobre 1 bilhão a ser alocado em segurança pública. Isto porque 25% do aumento da receita do ICMS terá de ser destinados aos municípios. E do que resta, 25% terá de ser alocado para a saúde e 12% para a educação. Então aqui ele fala que o cálculo tem que ser feito sobre o que sobra, que eu já tinha falado. Pela proposta, se o Estado quiser ampliar as despesas com segurança em 1 bilhão, ele elevará a alíquota específica do IBS, então aqui a alíquota específica, aquela que vai ser cobrada na prática, que União, Estados e municípios têm autonomia para fixar, relativa aos recursos de alocação livre, de modo a arrecadar apenas 1 bilhão, que poderá ser integralmente destinado à segurança pública. Será que vai poder mesmo? Aí eu não crio um imposto vinculado? Bom, vamos falar disso lá mais à frente. Note-se que nem os municípios, nem a educação e nem a saúde foram prejudicados, pois não houve redução de receita. Então tá, o modelo realmente ele mantém os gastos. Nessa parte aí, ele é coerente, traz um sistema sólido. E aqui, ó, mesma coisa, no 159C, ele fala a mesma coisa, tá? Aqui, ó, a alíquota não vinculada, tá? E a receita dos impostos sobre bens e serviços aqui será distribuída entre as destinações de que tratam os 159A, B e C, na proporção, ó, de cada alíquota singular total. Então, não sabemos como será feito esse cálculo. Lembra lá que ele falou a metodologia da lei complementar? Eu acredito que talvez seja necessário mais que uma lei complementar, tenho quase certeza. A lei complementar vai estabelecer critérios genéricos e depois vão precisar de talvez uma outra lei orçamentária para estabelecer a proporção da participação de cada alíquota singular nessa alíquota total aí. Ok? Por enquanto, hoje nós não temos um quadro para saber de quanto vai ser isso efetivamente na prática. Eu coloquei isso aqui, ó. Na prática, ainda não se sabe como serão efetuados esses cálculos, até porque demandam levantamentos técnicos e a fixação de critérios ainda não estabelecidos em lei complementar ou outras, né? Vou colocar aqui, ou outras, que na prática, eu acho que vai ser mais, ou outros atos normativos, né? Ou outros atos normativos, isso, para os cálculos ou estimativa do IBS. Desse modo, seria ideal e mais transparente a aprovação de emenda constitucional junto com a lei complementar, se for o caso, no mínimo, né? Porque talvez demande mais do que uma lei complementar. Limitações financeiras quanto à alteração das alíquotas. Ah, sim, agora vamos aqui, ó. Pode alterar a alíquota? Pode. Mas aqui tem essas restrições que estão previstas aqui, ó. 159E. Ó, as alíquotas singulares poderão ser alteradas por lei, sim. Seria interessante colocar aqui lei ordinária, né? Já falei. Observadas as seguintes restrições, tá? Essas restrições aqui, ó, que estão nos incisos lá no parágrafo único, vários incisos, eu vou resumir em uma regra para facilitar aqui a dinâmica do entendimento. Na prática, trata-se de uma mesma regra, eu tentei simplificar aqui, simples para União, Estados, Distrito Federal e municípios, qual seja, a redução de uma alíquota ou mesmo a sua fixação não pode ser inferior a despesas já vinculadas, as chamadas alíquotas singulares de referência vinculadas, né? Ou prejudicar a compensação financeira efetuada pela redução gradativa dos tributos. Então, eu vou tirar essa parte aqui para não gerar nenhum tipo de confusão. Ou, então ficou assim, ó.
a redução da alíquota ou fixação não pode ser inferior às despesas ou prejudicar aquela compensação lá. Então, o que o sistema diz aí para o gestor público, né, no âmbito federal, estadual, municipal? Você quer colocar uma alíquota, quer reduzir sua alíquota? Pode, mas você não pode prejudicar os gastos vinculados, saúde, educação e demais. E você não pode também prejudicar essa compensação, esse sistema de compensação criado pela emenda constitucional, que à medida que se reduzem os tributos, o IBS necessariamente vai ter que ter um aumento. Lembra do gráficozinho lá no início? Tá? Então, a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20%, que são normas que eu achei que não tinham uma importância muito grande. Vou mexer no VAF, ó. Deixa eu pular aqui, fica melhor. A emenda mexe no VAF. O que ela diz aqui, ó? O valor adicionado fiscal. Isso aqui interfere diretamente na sua vida, tá? Você que está me assistindo, que mora no município, a tendência com essa regra aqui é que se o seu município, você mora num município com uma população menor, em tese o município vai ter menos recurso advindo do VAF, do valor adicionado fiscal, tá? As parcelas destinadas aos municípios, nos termos do inciso 3 do artigo 159b, no âmbito do IBS, né, serão creditadas com os seguintes critérios. Olha só, 3/4 na proporção da população, 1/4 de acordo com o que dispuser lei estadual, no caso dos territórios, ou no caso dos territórios, lei federal, perdão. Aqui, ó, na justificativa do projeto, ele vai falar o porquê que ele fez essa alteração no VAF. E eu, particularmente, neste ponto específico, concordo 100% integralmente com o relator e, assim, aceito as opiniões em contrário. Eu já trabalhei como procurador do município, um município maior, assim, se comparado com a população média, né, dos municípios no Brasil, e eu concordo com essa alteração aqui, eu concordo com as afirmativas dele. Ó, por fim, uma última mudança proposta com impacto federativo relevante é a alteração dos critérios de distribuição da cota parte do ICMS, que é a parcela correspondente a 25% da receita do ICMS, que é transferida aos municípios do estado. Atualmente, olha só, 3/4 da cota parte do ICMS são distribuídos proporcionalmente ao valor adicionado dos municípios, e 1/4 com base em lei estadual. A distribuição da cota parte com base no valor adicionado gera grandes distorções distributivas, pois beneficia desproporcionalmente pequenos municípios nos quais estão localizadas grandes unidades produtoras em detrimento de municípios com grande população, isso é verdade, mas poucas empresas. Pela proposta, seria mantida a destinação de parte da receita estadual do IBS para os municípios do estado, cota parte do IBS, bem como a destinação em lei estadual dos critérios de distribuição desse 1/4, desse montante, né? Em contrapartida, a distribuição dos demais 3/4 da cota parte do IBS, essa parte muda, seria feita proporcionalmente à população dos municípios e não mais ao valor adicionado resultante em uma distribuição muito mais justa da receita entre os municípios. Olha, eu não consigo discordar dessa afirmativa, então respeito as opiniões em contrário, eu sei que tenho boas opiniões em contrário, defensáveis, tá? Mas eu não consigo discordar disso aqui, então acho que nesse ponto a mudança no VAF ela é correta. Essa distribuição de acordo com a população dos municípios parece mais justa para corrigir tudo mais. Cabe à lei complementar, olha, o nosso conhecido artigo 167, não é isso? Não podemos ter, estudamos na doutrina, que o imposto não pode ser vinculado, não é isso? O imposto não pode ser vinculado, uma das diferenças não pode ser vinculado à receita previamente estabelecida, à despesa, né? Na prática, a gente sabe que não é bem assim, nem no sistema atual. Você tem uma grande parcela não só quantitativa como qualitativa, de tributos que estão aí com despesa vinculada. Então, olha só, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados repartição do produto. O que muda aqui, ó? Aqui, ó, a parte que está em negrito. Veja que aqui ele acrescentou as destinações previstas no artigo 159A a C. Aí você pode perguntar, mas espera aí, não está ok? Porque ele está criando um novo sistema de partilhas e nesses artigos tem os gastos mínimos com saúde e educação agora,
nesse regime de transição dos 5 tributos para o IBS? Sim, nessa parte está correta. O problema é que, lembra, que dentro desses artigos eu tenho uma alíquota de alocação livre, e lá no exemplo que ele falou, na justificativa do projeto, ele falou o seguinte, olha, destinando o recurso para a segurança pública, aí nós temos um problema. Ao incluir, vou ler, ao incluir na ressalva da vinculação o artigo 159-AC, que contempla a já explicada alíquota de alocação livre, em tese seria possível criar imposto vinculado à despesa, fazendo com que a exceção anule a regra, ou seja, se as demais despesas já estão vinculadas e a parcela de alocação livre vincula o montante arrecadado à segurança pública, no exemplo ofertado por ele mesmo lá na justificativa do projeto, podemos ter em tese 100% de recursos vinculados. Opa! Eu vou colocar um que aqui, né? Faltou um que. O que coloca em dúvida a constitucionalidade do projeto nesse ponto, conforme precedentes do STF, que já declarou que você não pode vincular recursos de CMS, por exemplo, a despesas específicas. Na prática, por meio de lei. Na prática, a alocação por meio de emenda constitucional, ou a Constituição é outra história, né? Mas eu estou falando aqui por meio de lei. Na prática, a alocação de recurso livre não deve estar vinculada a nenhuma despesa específica. Ele pode, então, na prática, em tese, no exemplo dele, fazer a questão lá da segurança pública, fazer uma destinação para segurança pública, mas não de forma específica. E aí eu quero ver como é que isso vai ser feito na prática, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, que pode esbarrar em questões aqui, ó, que o STF já declarou inconstitucionalidade. Aqui eu vou passar mesmo, como se diz no jargão aí, en passant. E vamos aqui para normas diversas. Aqui tem diversas normas de questão financeira. Eu não vou comentar todas, mas aquelas que realmente eu acho que são mais importantes. No material tem. Se você tiver interesse, é bom que tenha, que leia tudo. Você dá uma lidinha aí, tá? Eu deixei aí separado. Por tópicos, por tema, fica mais fácil do que você ler o projeto inteiro. Das normas sobre a substituição dos impostos vigentes pelo IBS e do ano de referência. Aqui sim eu tenho coisa importante para falar. Então veja, aqui ó, a substituição dos impostos a que se refere o artigo 153, inciso 4, IPI, 155, inciso 2, ICMS, 156, inciso 3, ISS, as contribuições, PIS e COFINS, aqui ele põe o PASEP também, atenderá aos critérios estabelecidos. Então vamos lá. Essa compensação, essa substituição compensatória, né, ela vai atender os critérios estabelecidos nos artigos 117 a 120 deste ato, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 152A. Então não basta a emenda já está contando que não basta a emenda. Vão precisar da lei complementar para fazer esse cálculo aí, ou para ter pelo menos algum critério, né, para que se chegue ao cálculo. Então, para fins do disposto nos artigos 117 a 120, considera-se, agora aqui é importante, olha. Então, ele diz o seguinte, ó, vamos voltar lá. Vai ser calculado com base nesses critérios, tá? E aqui ele vai entrar nos critérios e na questão temporal, ok? Para fins do disposto no artigo 117 e 120, que trata dos critérios, tá? Só um instante aqui, vou tomar uma aguinha aqui. Então, olha lá, para fins disposto no artigo 117 a 120, que trata dos critérios constitucionais, tá? Mas não são suficientes porque não vão precisar da lei complementar. Considere-se ano de referência. O que seria o ano de referência? O ano de referência seria o ano em que for publicado o regulamento do imposto, a que se refere o artigo 152A da Constituição, caso a publicação ocorra até 30 de junho. O ano subsequente inciso 2, o ano subsequente àquele em que for publicado o regulamento do imposto a que se refere o artigo 152A da Constituição, caso a publicação ocorra após 30 de junho. Então, eu tenho duas regras para esse ano de referência, quais sejam. O ano de referência, o ano em que for publicado o regulamento do imposto de renda. Lembra lá que a gente viu? Quem que publica o regulamento do imposto de renda? O Comitê Gestor Nacional, não é isso? O Comitê Gestor Nacional é criado por lei complementar, tá? Então, aí vocês conseguem dimensionar a importância dessa lei complementar. O ano em que for publicado o regulamento
Então, o ano de referência, o ano em que foi publicado o regulamento do imposto de renda, que se refere ao artigo 152A da Constituição, caso a publicação ocorra até 30 de junho, ou o ano subsequente àquele em que for publicado o regulamento do imposto a que se refere o IBS da Constituição, caso a publicação ocorra após 30 de junho. Exemplo, se o regulamento do IBS for publicado até 30 de junho de 2020, o ano de referência será 2020. Se publicado após 30 de 6 de 2020, o ano de referência será 2021. Não é isso que diz? Ó, o ano que for publicado o regulamento do imposto de renda, que se refere ao IBS, caso a publicação ocorra até 30 de junho. Tá? Então, aqui, ó, o ano, vamos lá, no inciso 1, ó, para fins do exposto, considera esse ano de referência o ano em que for publicado o regulamento do imposto de renda, que se refere ao artigo 158A da Constituição, caso ocorra até 30 de junho. Então, se for até 30 de junho, é aquele ano mesmo. Se for depois do dia 30 de junho, vai ser o ano subsequente, 2021. Importante, porque o chamado período de teste, onde o IBS terá a alíquota de 1%, já vamos chegar, ele tem início subsequente ao período de referência. Então, por exemplo, se o IBS for aprovado em 2020 e o regulamento dele, por emenda, lei complementar e tudo mais, até o meio do ano, e o regulamento for publicado, até 30 de junho, 30 de 6 de 2020, em 2021 já começa o período de teste. Porém, se passar de 30 de 6 de 2020, isso começa em 2022, tá? Então, aqui, ó, sendo o período de 2021, no primeiro caso do exemplo anterior, e 2022. Então, imagina que aqui foi o ano de referência, seria o ano subsequente, tá? Então, é uma regra fixada aí, né? Porque ele fala aqui, ó, se o regulamento, aqui, ó, o ano em que for publicado o regulamento do imposto de renda que se refere, caso a publicação ocorra até 30, né? Que é o ano subsequente àquele em que for publicado o regulamento que se refere da Constituição, caso a publicação ocorra até 30. Então, aqui, ó, o ano de referência seria o quê? 2021. Mas só que o período de teste, que é diferente do IBS, ele tem início subsequente ao período de referência, tá? Nós vamos ver isso agorinha. A transição, chamado período de teste, ó, no primeiro e no segundo ano, subsequentes ao ano de referência. Então, aqui, ó, você vai entender melhor o exemplo aqui no 117. Ó, no primeiro e no segundo ano, subsequentes ao ano de referência. Então, é depois ainda do ano de referência. Ele está falando no primeiro e no segundo anos, subsequentes ao ano de referência. Então, depois do ano de referência, o imposto sobre bens e serviços será cobrado exclusivamente pela União, a alíquota de 1%, não é isso? O imposto sobre bens e serviços será cobrado exclusivamente pela União, a alíquota de 1%. Aqui ele fixou. Então, nesses 2 primeiros anos, que é chamado de período de teste, tá? A alíquota será de 1%. E aí o que vai acontecer? Com o IBS fixado a alíquota de 1%, as alíquotas das contribuições a que se refere o 195, PIS e COFINS, serão reduzidas em montante equivalente à estimativa da receita do imposto sobre bens e serviços decorrente da aplicação do disposto do inciso 1, ok? Na justificativa do projeto consta esse período como de teste. Olha o que ele fala, né? Os 2 períodos, sendo os 2 primeiros anos um período de teste e os 8 anos seguintes o período de transição propriamente dito. Então, olha só, ele estabelece um período de os 2 primeiros anos são um período de teste e os outros 8 anos seguintes como um período de transição. Mas aí fica a dúvida. Por que ele estabeleceu um período de teste para o IBS cobrado a alíquota de 1% se a arrecadação desses tributos é conhecida? É conhecida a arrecadação de PIS, é conhecida a arrecadação de COFINS, é conhecida a arrecadação de IPI, em que pese variações. Vai falar, mas é sobre o faturamento varia sim, mas o IPI também varia, o ISS também varia, o ICMS também varia. Então, não faz sentido se calcular com base desta forma. Eu aumentei aqui um pouco a voz por causa de sons paralelos aqui que podem interferir. Então, não faz sentido se calcular, se estabelecer um período de teste. Isso aqui nós estamos mexendo com tributos e são
para mim não faz sentido, é estranho, é de causar estranheza o teste com um imposto tão importante, até porque a arrecadação dos tributos a serem substituídos é conhecida, podendo ser a princípio estimada. O projeto, ao que parece, gera certa insegurança jurídica nesse ponto, tá? As alíquotas a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo serão fixadas pelo Senado Federal com base em estudo técnico. Então vamos lá no inciso 2. O que diz o inciso 2? O inciso 2 diz o seguinte: as alíquotas aqui, ó, tá falando de PIS e de COFINS, tá? Então tô falando o seguinte, que as alíquotas de PIS e de COFINS, eu vou voltar um pouco aqui, lá do inciso 2, fixados pelo Senado com base em estudo técnico elaborado pelo Tribunal de Contas da União, não poderão ser alteradas no período referido no caput. Então, se houver um erro aqui na mensuração dessas alíquotas, principalmente diante do fato que nós estamos com um sistema novo, adeus. Mas ele está falando que as alíquotas não podem ser alteradas, mas isso também respeita o princípio do quê? Respeita o princípio da anterioridade, sim ou não? Haveria a intenção do legislador de, a par da segurança jurídica, garantir a segurança jurídica nesse aspecto, e aí por isso não pode ser alterado a alíquota nesse período, ainda que ocorra um erro de cálculo financeiro. Me parece que essa é a intenção da emenda do projeto, tá? A receita do imposto a que se refere o inciso 1 do caput, isso aqui é coisas que não tem muita importância, eu vou passar rapidamente. Olha aqui, ó. Nesse período, as alíquotas reduzidas de IPIs e COFINS serão fixadas pelo Senado após estudo do Tribunal de Contas da União, não podendo sofrer alteração. O que nos parece arriscado se ocorrer algum erro de cálculo, enquanto a receita do IBS será destinada à Seguridade Social, o sistema de paridade e compensação de receitas, porém, traz segurança jurídica, né? E respeita aí a questão de você não estar mudando a alíquota do tributo durante o mesmo ano calendário aí, que você cria uma instabilidade para as empresas que não tem precedente no sistema econômico, que é um problema. Ao ano de referência, as alíquotas dos impostos a que se refere 153, inciso 4, qual é? IPI, 1552, ICMS, ISS, mais PIS, COFINS e PASEP. Aqui sim, lembra do gráficozinho lá do vídeo número 2, da parte 1, onde tem um gráfico que a receita do IBS sobe enquanto a receita dos demais tributos ela cai. Então aqui a razão de 1/8 por ano, até o 9º ano. No fim do 9º ano subsequente ao ano de referência, os tributos referidos no caput desse artigo serão extintos, tá? Então são aí, na verdade vai ser um pouquinho mais de 9, porque dependendo do ano de referência mais o ano subsequente, nós vamos ter podemos ter um período um pouco maior que 10 anos aí nas minhas contas. De forma geral, foi criado um sistema de paridade, já falei sobre isso. E aí? Aí ele cria algo que eu acho estranho também. Ele cria do 3º ao 10º ano, ele cria critérios utilizados no cálculo das alíquotas do IBS e as compensações financeiras. Até aqui tudo bem. Ó. Aí ele vai criar sistemas de compensações financeiras que vão aí do 3º ao 10º ano. O que eu acho realmente estranho é essa parte aqui, ó, onde ele vai falar, eu não vou ler isso aqui está tudo no projeto, vocês dêem uma lida depois, esse material aqui eu fiz da forma mais completa possível. Aqui vem as alíquotas de referência, isso aqui é importante a gente falar. As alíquotas de referência, as alíquotas singulares de referência que se refere a esse artigo, olha o método de cálculo delas. Lá em cima, anteriormente, lembra que eu falei delas, porém eu não falei como elas serão calculadas, mas eu expliquei conceitualmente as diferenças, não foi? Então aqui, elas são calculadas dessa forma, pelo Senado no ano anterior à sua vigência, com base em estudo técnico elaborado pelo Tribunal de Contas da União, com base na arrecadação em períodos anteriores dos tributos a que se refere o artigo anterior e do imposto sobre bens e serviços, sendo admitida a correção de eventuais desvios quando da fixação das alíquotas de referências relativas ao ano subsequente. Agora aqui tem duas coisas. Aqui primeiro então tem essa regra, Senado, mas Tribunal de Contas da União, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque sabemos que o Tribunal de Contas da União ele é um órgão bastante técnico nessa questão. Com base na arrecadação em períodos anteriores, ok, isso aí é normal, é uma norma de direito financeiro, esses critérios de vinculação de arrecadação. Agora, olha só, a correção não fala por qual critério vai ser corrigido, tudo bem, é emenda constitucional,
mas eu acredito que a lei deve falar quais seria o critério. É pela inflação, é pelo IPCA, qual o índice que vai ser adotado. Mas aí, vocês não estão sentindo falta de nada não? Veja. A correção de eventuais desvios quando a fixação de alíquotas de referências relativas ao ano subsequente. Então, vejam só, vocês não estão sentindo falta de nada? Aí, olha só, ano subsequente, falou ano subsequente. Aí fica a pergunta: o IBS irá respeitar a anterioridade anual e não irá respeitar a anterioridade nonagesimal? Bom, se essa é a escolha do poder constituinte derivado, que fique claro, porque o princípio de constitucionalidade, de anterioridade anual e nonagesimal é a regra. Se houver exceção que este imposto não deve observar a anterioridade nonagesimal, isso tem que constar expressamente do texto constitucional, sob pena de o contribuinte questionar o seguinte: olha, você disse ano subsequente, o que é ano subsequente? Seria 1º de janeiro? Não. Aqui esse tributo aqui você não disse que ele estava nas exceções à regra, então agora vai ter que esperar mais 90 dias, vai ter que respeitar a anterioridade anual e a nonagesimal. E aí? Nós temos um problema. Nós já vimos lá nos vídeos anteriores da parte 1 que ele fez modificações apenas na anterioridade. Ele não colocou nada sobre IBS a esse respeito. Ele mexeu na questão de IPI e mexeu na questão de IOF, tá? Mas não disse nada sobre IBS. Desse modo, então, nos 2 primeiros anos, o que nós temos? O IBS de 1% para teste. No 3º ano, as alíquotas de referência, compensação financeira dos tributos substituídos, e as alíquotas singulares de referência, as despesas vinculadas, já explicadas anteriormente, passam a ser calculadas com base nos seguintes critérios: Senado Federal, com base em estudo técnico do Tribunal de Contas da União, e a base de arrecadação, estimativa de arrecadação, com uma eventual correção que a lei vai ter que dizer qual é, né? De ano subsequente. E sempre, nos 2 primeiros anos, não pode ocorrer a alíquota, modificação da alíquota, que é um período de teste, segundo a justificativa do projeto. Para que? De teste para quê? Para que seja conhecida a arrecadação do IBS, é o que ele diz lá, tá? E tenho quase certeza que eu transcrevi isso aí. Ok? E do 3º ao 9º ano? Do 3º ao 9º ano, alíquotas de referência, compensação financeira de tributos substituídos e alíquotas singulares de referência, despesas vinculadas, observarão metodologia estabelecida na lei complementar a que se refere 152A da Constituição, tanto as de referência como as singulares de referência, observam os mesmos critérios mencionados no item A. Contudo, não há proibição de mudança na alíquota durante o ano, conforme artigo 119, parágrafo 9º, incisos 1 e 2. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Não há proibição na mudança de alíquota durante o ano, vírgula, salvo no que diz respeito à expressão ano subsequente, que não ficou muito clara, tá? Que não ficou muito clara. Então, vejam, se essa expressão ano subsequente, que não ficou assim das melhores, se refere à questão anual, nós não temos problema, estará respeitada a questão da anterioridade anual. Porém, se nós vamos para a discussão da anterioridade nonagesimal, tá? A mudança não poderia ocorrer por observância constitucional do princípio da anterioridade anual. O projeto não deixa claro se o novo IBS vai respeitar também o princípio da anterioridade nonagesimal, pois ao utilizar a expressão ano subsequente, transmite a ideia de que apenas a anterioridade anual será observada. Isso necessariamente deve constar no projeto, caso contrário, podemos ter questionamentos quanto à observância obrigatória do princípio da anterioridade nonagesimal, que é a regra. Tá? Readequação das partilhas tributárias do IBS. Então aqui
nós vamos entrar num campo que eu acho estranho, porque já vamos chegar nele aqui, tá? Nós estamos caminhando para o fim. Readequação das partilhas tributárias do IBS dos entes federados em confronto com os impostos que serão substituídos do terceiro ao 51º ano. Escutaram isso? Então, olha lá. Do terceiro ao 51º ano. Mas você não disse que vai ser eliminado no 19º ano, né? Que ele diz aí vai do terceiro ao nono e no nono ano extingue os tributos? Sim. Mas ele mantém uma vinculação, ele mantém ainda uma vinculação de partilhas de receitas tributárias até o 51º ano. Olha, artigo 120. Do terceiro ao 51º ano subsequentes ao ano de referência, o montante da receita do Imposto sobre Bens e Serviços transferido a cada Estado, Distrito Federal e município corresponderá à soma das parcelas, das seguintes parcelas. O valor, aí ele vem estabelecendo critérios, olha, que vai o quê? Como é que pode? O negócio vai até o 51º ano. Depois ele traz aqui que como é que vai funcionar do terceiro ao 51º ano. Mais normas aqui de partilhas de receitas tributárias entre os entes, tá? Aqui no parágrafo 4º tem uma norma importante. Caberá ao Comitê Gestor Nacional, de que trata o parágrafo 6º do artigo 152-A da Constituição Federal, operacionalizar a distribuição da receita do imposto nos termos referidos nesse artigo. Então, esse conselho vai ter funções muito importantes, inclusive a distribuição de recursos entre elas, né? Eu vou passar aqui nessas modificações, tá? Minhas modificações que eu não vi, assim, questões mais importantes, mas é bom a gente sempre ler, né? Então vamos aqui, ó. Agora sim, vamos caminhando para o fim. Vigência. Esta emenda entrará em vigor, se aprovada dessa forma, com o texto que seja mesclado com o texto do Senado, com relação aos artigos 1º e 2º na data da sua publicação, tá? O artigo 1º, ele vai ali do 105A até mais ou menos o 212. Você dá uma olhada no texto da emenda, o texto seco, não esse aqui. Você vai conseguir visualizar isso. O artigo 2º vai das alterações do artigo 60 do ADCT até lá o 120. E o terceiro e o quarto, ele só entra em vigor no 10º ano subsequente ao período de referência, assim entendido nos termos do artigo 116, que nós já falamos. Então, o artigo 3º vai das alterações do 146 seguintes da Constituição Federal, também modifica o quarto. E aqui pega aquela questão de modificar a anterioridade para o IOF e pega a exclusão também do IPI, né, que eu me lembro aqui, pega a questão também da criação do 154, se eu não estou enganado, do imposto lá, do tal imposto que ele chama de impostos, o IBS extrafiscal, tá? Aqui, porque senão ninguém ia aguentar. Você teria um IPI, você teria todos os impostos hoje com... O IPI tem finalidade extrafiscal desses 5 que estão aí. O ICMS tem alguns casos específicos, né? Aí você teria mais um, que era o IBS. Então, nesse ponto, o projeto é coerente. Ele só ele só acrescenta mais um imposto extrafiscal depois que os que estão aí são retirados. Então, tem uma certa coerência, assim, lógica e temporal nisso daí. Ficam revogados a partir do 10º ano subsequente ao ano de referência os seguintes artigos. Ó, aqui ele está falando. Esses artigos aí falam dos impostos que serão revogados. Então, a partir do 10º ano subsequente ao ano de referência, coincidindo aqui com essa questão, tá? E aí, ó, conclusões que eu faço em relação ao projeto. Bom, como tudo na vida, eu fui muito rigoroso na análise desse projeto. Por que eu fui muito rigoroso? Primeiro porque tributo mexe com tudo, praticamente, né? Então, o rigor é grande, eu levo a sério a questão do direito tributário, conteúdo tributário de qualidade, tá? Então, fui muito rigoroso com esse projeto. Eu achei que, ao terminar, que eu fui rigoroso até demais. Porém, o rigor se dá pelas questões legais, eventuais brechas, eventuais coisas que podem estar faltando no projeto, sugestões para que sejam melhoradas, ok? Como todo projeto, ele precisa ser aperfeiçoado em alguns pontos, ele é bom em outros, tá? Então, sim, eu não coloco nenhum projeto aí como ideal, porque feito por homens, ele vai... Alguma falha ele vai ter, tá? Então, aqui, ó, eu fiz algumas conclusões. O projeto nada menciona a respeito da substituição tributária no IBS e no tocante à contribuição social sobre o lucro, pois a estimativa do IBS federal de aproximadamente 14%
mantidas PIS e COFINS sobre faturamento por determinado tempo, mais pagamento de contribuição social sobre lucro líquido que está embutida no faturamento, poderá trazer grande ônus para as empresas, não sendo abordado esse aspecto, tá? O projeto não trouxe até o momento uma estimativa de impacto econômico e financeiro, acreditamos que isso virá agora, né? Que foi criada a comissão mista. O projeto não trouxe estimativa de arrecadação do IBS, apesar da arrecadação dos tributos a ser substituídos, né? Ser conhecida. Então, vamos aguardar dos tributos a ser... Ok. O projeto traz inovação no sistema de distribuição das partilhas, misturando conceitos de alíquota e partilhas, então direito tributário, direito financeiro, como eu tanto ressalvei aqui. Não ficou claro no projeto se o IBS respeitará o princípio da anterioridade nonagesmal e sagrado, e mesmo tocante à anterioridade anual, a redação acho que poderia ser aperfeiçoada. O projeto não especifica em seu texto que a alíquota singular poderá ser fixada por lei ordinária, constando essa informação apenas na justificativa. Seria de boa técnica a menção expressa à lei ordinária, pois entes federados editam leis complementares no âmbito de suas legislações, tá? Internas do ICMS e do ISS, em observância às constituições estaduais e leis orgânicas, princípio da simetria, falei. O projeto exclui a justiça estadual, não observando a simetria federativa entre os poderes. Ademais, sendo a justiça estadual com atuação mais difusa, ela propicia, na minha opinião, um acesso do cidadão à prestação jurisdicional. Aqui em Minas, por exemplo, a justiça federal ainda está muito centralizada. Já melhorou. Nos últimos 10 anos já melhorou. Já tem justiça federal onde não tinha mais. Porém, Minas, o estado com o maior número de municípios do Brasil, a justiça federal ainda é muito centralizada. Tá? Aqui um dos pontos que eu considero mais polêmicos e mais complicados. O projeto vai elevar a carga tributária do setor de serviços, tá? Para uma alíquota de 5% para 25%. O setor de serviços é responsável por grande parte dos empregos e a economia ainda não se recuperou. Será que isso aqui não poderia causar aí uma crise econômica? Causar não, ela já está, a economia ainda não se recuperou, então, portanto, está. Mas será que isso aí não poderia agravar ainda mais? Por fim, não há estimativa dos custos de conformidade durante o longo período de transição, o chamado compliance, que deve aumentar com o pagamento de mais de um tributo, IBS. Então, já se discute se esse período de transição teria que ser reduzido, ele fixa aí 10, se não teria que ser reduzido, porque durante esse período as empresas continuam pagando, né, esses tributos que serão substituídos, mais o IBS. O IBS vai gerar compliance, não vai não? Vai gerar custo de conformidade, óbvio que vai. Obrigado pela sua participação, mas eu queria colocar, antes de terminar, uma questão final. O projeto não deixa claro até que ponto a alíquota de referência limita a alíquota individual. Isso vai ocorrer, a primeira coisa, é o objetivo do projeto que a alíquota de referência limite a alíquota individual ou não? Se não for o objetivo do projeto, a minha pergunta está descartada. Agora, vejam, sabemos que os tributos têm que ter uma alíquota máxima, não é isso? Essa alíquota máxima vai ser fixada com base em quê? Com base na alíquota de referência? Porque se for com base na alíquota de referência, a alíquota de referência automaticamente está limitando a autonomia dos entes legislativos ao estabelecer as suas alíquotas singulares, suas alíquotas individuais. Ok? E se disser que não vai ser feito a alíquota de referência, é apenas ela trabalha na questão da ausência de lei e é um parâmetro de referência, tem essa dupla finalidade, mas ela não vincula o ente, ok. E aí nós podemos ter um IBS que não tem valor máximo, que não tem limite máximo. Então, que na prática poderia ser acima de 25%, porque se a União fixa uma alíquota única, mas estados e municípios têm alíquotas diversas, quem garante que isso não pode passar de 25%? E aí vai uma outra pergunta. Tudo isso gira na sistemática, na sistemática de você não estabelecer a alíquota máxima.
você não estabeleceu a alíquota máxima. Se você estabelece a alíquota máxima, automaticamente a União estabelecendo uma alíquota que seja de 14, 15, ela vai meio que vincular ali o percentual dos estados e dos municípios. Concorda? Então, vem a questão. Ele não tem alíquota máxima. Então, nessa vinculação de alíquotas individuais, até que ponto a alíquota de referência, ela vai dizer, olha, eu tenho a alíquota de referência, mas o máximo vai ser tantos por cento. Nós não temos hoje essa clareza, não temos essa clareza de regra de segurança para trabalhar essas questões das alíquotas. O ICMS tem a alíquota máxima, o ISS tem a alíquota máxima, o Imposto de Renda tem a alíquota máxima, o IBS tem que ter também. Tá? Então, fica essa dúvida, porque nos modelos que a gente viu, você tem uma alíquota lá, que seria a alíquota máxima, a alíquota comum, né? Que é adotada de maneira uniforme, mas você pode ter alíquotas menores, é o que a gente viu no modelo de IVA europeu. Porém, aqui, neste caso, o que está se dizendo? É que eu vou ter alíquotas de referência, mas não estabeleceu alíquotas máximas. Então, a gente tenta adequar, estamos tentando adequar a questão da federação, que não pode ser violada, com essa questão de um IBS único, que não é fácil. Tá? Num sistema federativo, você criar um IBS respeitando isso daí. É um problema. Se essa alíquota de referência, até que ponto que ela limita ou não, ok? Eu agradeço imensamente a você que ficou aqui até o final, resistindo bravamente a me ouvir. Agradeço imensamente. Se você gostou do vídeo, se acha que o vídeo foi informativo, foi instrutivo, foi esclarecedor, aí sim você decide se vai se inscrever no canal, se vai clicar aqui no vídeo como de forma positiva, e ainda que seja de forma negativa, sua crítica é muito bem-vinda aqui. Agradeço imensamente, tá? Foi difícil, eu te suei a camisa para fazer essa análise disso daí. O feriado de carnaval eu passei analisando, porém faço por gosto, tá? A gente tem um esforço às vezes que cansa, mas no final das contas é recompensado pelo prazer de estudar essa matéria, ok? Muito obrigado mais uma vez a vocês, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado a todos.